Léo, o que nos dá esse alento de você poder ir curtir o Cruzeiro Esporte Clube amanhã é que o Leonardo Jardim ele manteve a coerência dele. Ele pegou o Campeonato Mineiro, que era a reta final de Campeonato Mineiro, ele pegou a Copa Sul-Americana e falou assim, ó, meu amigo, vou focar em outras competições, que é o caso do Brasileiro, e da Copa do Brasil, para testar as suas peças. E foi isso que ele fez. Tivemos um debate, inclusive, no podcast da bancada sobre isso, onde o Fael falou assim, ó, mas o Gabriel Barbosa é titular. Eu falei, Fael, você estava brincando comigo na bancada em relação a você ter não sei quantos milhões no banco, então isso comprova que ele não era titular naquele momento, e tem entrado bastante nesse momento. Provei lá naquele podcast que o time do Cruzeiro foi um time de testes durante a Copa Sul-Americana e na reta final do Campeonato Mineiro. E o Leonardo Jardim manteve a sua coerência, fez o time jogar e hoje vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. Tá aí, Vitinho, no palco do jogo da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro treino de luxo. Foi em Minas Gerais na Copa Sul-Americana. Treino de luxo, Leopoldo. Que coisa feia. Treino de luxo, Leopoldo. Que coisa feia. Foi, né? Esse jogo não vale... Olha, pra falar, pode terminar, Léo, perdão. Não, passei a bola pra você. Vamos lá, então, pra falar desse jogo, né? O Hugão falou que é treino de luxo, você falou que foi em Minas Gerais. Pois é, a gente tá aqui no palco do Gigante da Pampulha, o Reinaldo tá até mostrando aí, tá top demais o gramado. A turma também tá dando o recado ali nas arquibancadas, deixando tudo no jeito para esse jogo de amanhã, mas não vai ter tantos torcedores assim, um pouco mais de 7 mil ingressos já foram vendidos. O Cruzeiro fez até promoção de R$20 para o sócio torcedor, mas como tem o Palmeiras no fim de semana, né? O jogo que vale, inclusive, a liderança do brasileiro, aí fica complicado, a turma tá juntando grana mesmo para o fim de semana, para esse jogo do brasileiro. Em relação à tabela, não vale muita coisa, você falou que já foi, né? Cruzeiro já está eliminado, União de Santa Fé também, União o último, Cruzeiro o penúltimo, Muxuque Runa e Palestino os dois primeiros colocados. Os jogadores receberam folga ontem, hoje o técnico Leonardo Jardim encerra o preparativo, né, a preparação para esse jogo, e aí, na contramão do Cruzeiro, né, a gente fala muito em relação ao momento que o Cruzeiro vive, de 9 jogos de invencibilidade, o Cruzeiro vai enfrentar um adversário que não vence desde o dia 6 de abril pelo Campeonato Argentino, jogo contra o Central Córdoba. Então aí, a contramão, né, o Cruzeiro precisando vencer até mesmo para ampliar essa sequência aí para 10 jogos, né, sem vencer e também melhorar um pouquinho na tabela, né, Léo? É verdade. Gão, olha só, dá um outro astral, né? Você vê o Mineirão, é um grande estádio e tudo mais, né? Mas vai jogar o Cruzeiro já sem chance, quer dizer, já eliminado, né? Não é sem chance, é eliminado. É uma pena, né? Gastar um estádio. Vou colocar aqui um estádio que é pra gente ver. Aí, ó, gastar um estádio desse com um time que já está eliminado. Ah, hein, Vitor? Pois é, Léo. O torcedor vem mais para estar próximo mesmo, né, do time, para fazer festa contra a equipe do Palestino, já foi assim. Inclusive o Bolaci fez gol, a galera botou placa para ele aqui de suco de laranja, que é o que ele gosta. Então é mais para festa mesmo, para o torcedor estar próximo ali do time. Às vezes quem não tem tanta oportunidade, quem quer vir com a família, ingressa também a R$20, como eu disse. Então é um momento bom, né, para o torcedor vir também. Verdade, Vitor. Daqui a pouco você vai voltar com outras informações. Agora, por outro lado, né, Hugão? O time está muito bem no Brasileirão. A Era Jardim tá florida, hein? Graças a Deus. Tá demais. Vamos ver a reportagem do Vitor Moreira. 3 jogos, um clássico e 2 duelos fora de casa. Mais de 4.135 quilômetros percorridos em 3 dias. Nada disso impediu a sequência invicta do Cruzeiro. Agora são 9 partidas sem saber o que é perder. Mas o treinador fez um alerta. A equipa está extremamente cansada, foi 3 jogos extremamente fortes e principalmente 3 jogos nestes últimos 3 dias, 2 jogos dos últimos 3 dias de um caráter importante, quer o jogo da taça fora, com o Vila Nova, que foi um jogo também difícil. Hoje, outra vez, um jogo fora, as viagens, e acho que os jogadores deram uma resposta muito gratificante para mim e gratificante para todos os torcedores. Essa resposta está também na tabela do Brasileiro. 3º colocado, melhor mandante, 3º melhor ataque. Na Copa do Brasil, classificação sem susto para as oitavas de final. Com pouco mais de 4 meses e meio de trabalho, o treinador português já mostrou a cara dele. O
coração de qualquer equipa é sempre o meio, seja 2 ou 3 volantes. É importante nós construirmos através das nossas ideias e a competência dos meus jogadores que provocaram com bola, principalmente a última linha defensiva. Depois dessa sequência de viagens, o time estrelado tem 2 jogos em casa. Contra a União de Santa Fé, da Argentina, pela Copa Sul-Americana e contra o Palmeiras pelo Brasileiro. Jogo, aliás, que pode valer a liderança da competição. Volto a referenciar que somos mais do que 11, somos um grupo de trabalho. Hoje uns não estão presentes, no próximo de quarta-feira vão estar outros presentes, a seguir no domingo vão estar outros presentes. E isso é a nossa forma de trabalhar, porque acreditamos em toda a gente. Ô, Gal, estamos aqui no chat com o René Carvalho dizendo o seguinte: alguma novidade sobre contratação? Ele acha que ele ouviu que o Douglas Santos, lateral esquerdo, que está na Ucrânia, seria pretendido pelo Cruzeiro? Léo, eu não tenho informação sobre ele. Eu sei do zagueiro argentino, né, que teve aquela novelinha de vir, não vir, também de um colombiano que pode estar na pauta, são jogadores estrangeiros que podem entrar. Sobre o momento do Cruzeiro, o Jardim, ele é muito bem, ele coloca muito claro, de forma muito clara para a torcida o seguinte: é o início de um trabalho. Então, ou seja, é uma sequência significativa, evidentemente que é um trabalho muito sólido que o Jardim faz, apenas 2 jogadores não entenderam e já não estão mais no Cruzeiro, e um outro que ainda não conseguiu corresponder, que é o Wallace, que está na mira do Grêmio, mas ainda assim eu gostaria muito que o Wallace correspondesse, que entrasse aí de repente nesses jogadores que foram recuperados pelo Jardim. Mas o mais importante é que o Jardim ele mantém a sua coerência, principalmente quando ele fala do elenco. Ele, além dos 11, tem um grupo inteiro, mas ele sabe muito bem qual é o total da capacidade desse time. Vai ter um momento em que o Cruzeiro vai apertar o adversário, a bola não vai entrar e nós vamos acabar tomando um gol. Isso acontece no futebol. É nesse momento que ele espera a conexão da torcida de maneira firme, que a gente esteja junto com esse time. Porque o trabalho está bem no início ainda. Vamos esperar as contratações no meio do ano, a janela de transferência se abrir, e aí eu tenho certeza que esse time vai ficar no jeito, na mão do Leonardo Jardim. Maravilha, Gão. Agora é o seguinte: você viu ali o Vitor falando sobre um jogo que pode valer a liderança. E tem um time que está chegando, é o Bragantino. Sacode rede, tá aí o John fazendo Golaço. 1-0 em cima do Juventude. Golaço, hein? Que coisa, hein? E no Palmeiras ele não rendeu tanto, e no Bragantino ele está realmente indo bem, e o Seabra mostrando o grande treinador que realmente é. Mas o jogo em si não foi um dos melhores de assistir, não. Mas foi o Bragantino... Ressaltou o espírito coletivo do Bragantino. Esse time do Bragantino aí, hein, Betinho? Pô, o time do Bragantino sempre tem essa tônica, né, de ser um time bem coeso, que distribui-se bem nos espaços, tem um bom treinador agora, não tem pressão, né? O time do Bragantino não tem pressão. É verdade. Então, assim, todo o cenário muda porque, exatamente pela grandeza do Bragantino, é mais fácil trabalhar. O conjunto é o melhor jogador, né, João? O conjunto vezes a também. organização. Sobressai, né? Por isso que o Jardim fala tanto do coletivo do Cruzeiro. E o coletivo do Cruzeiro faz esse resultado aí acontecer com o pensamento e a filosofia do Leonardo Jardim, que mantém muita coerência no seu discurso e dentro das 4 linhas. Pô, mas tá falando agora do Bragantino. Mas o Cruzeiro apareceu na tabela em terceiro lugar, velho. O G4 tá grudadinho aqui, né? Olha só, 22, 21, 20, E não é só isso não, o Cruzeiro vai bem no futebol Bragantino. feminino também, vai bem no sub-20 também. O Bragantino? O Cruzeiro... Cara, você se incomoda? Eu sou o representante do Cruzeiro mas no é porque programa. tá falando do Bragantino Como agora. apareceu o Cruzeiro mas senão na vai ficar- tabela... Senão não vai falar do Atlético, não vai falar do América. Não, só o vai Atlético falar tá o seu. ali. Não, o microfone tá na sua mão. O Atlético tá ali, você pode falar. Tô aqui educadamente Se esperando meu incomoda momento. eu Essa falar do colocação do Cruzeiro... Atlético aqui, Betinho, 10º com 14 pontos. Que coisa, hein? Não condiz. Com o que a torcida do Atlético espera, de um time que precisa de reforçar, principalmente nessa janela agora do Mundial. Então o Atlético precisa agora, de fato, de mexer o doce, como o Cuca diz. O Atlético precisa de peças. Falar algo da arbitragem é meio que o pedido de socorro assim na situação de, cara, usa o mesmo critério, só isso. É complicado pra gente. Então um árbitro deixa uma coisa, o outro árbitro não deixa. Então se eles usarem o mesmo critério, vai ter menos reclamações, entendeu? Vai ter mais controle de jogo. Acho que isso mudaria. Eu acho que ele poderia ter dado o segundo cartão amarelo para o Lianco, ele interpretou que não, mas eu não sou advogado dos árbitros e nada, mas está difícil ser árbitro, está muito difícil ser árbitro, é uma pressão dentro do campo, é uma pressão fora do campo dos treinadores, é uma pressão no corredor, não é aqui, em todo lugar.
Os caras são seres humanos, cara. Eles também têm sentimento e, às vezes, se erram. Não adianta ficar criticando a arbitragem. É tão fácil saber qual é o problema que tem. Falta de profissionalização. Se você profissionalizar, ele vai viver daquilo, ele vai treinar mais, se dedicar mais, vai errar menos. Então não adianta crucificar. Eu tomei um cartão hoje porque eu falei para o Júnior Santos, entra na área. Ele pensou que eu estava falando com ele. Mas por quê? Porque ele já estava mexido de todo mundo estar em cima da cobrança dele, né? E basta você ver que não tem santinho no futebol, todo mundo reclama. Poderia sim ser para expulsão, eu era o último homem, mas eu acho que o árbitro interpretou da forma que ele caiu no chão e botou a mão no rosto ali e fez algo como se fosse algo a mais do que tinha realmente acontecido. Acho que se ele não cai no chão, só para o corpo assim, eu acho que talvez aí sim. Então eu acho que se estão reclamando, acho que eu concordaria com uma expulsão, até pelo fato de como foi a jogada. É óbvio que me ajudou um pouco também, mas eu acredito que foi um lance sim para expulsão. Nadine Basso, você viu aí, né? Seja bem-vinda mais uma vez ao Alterosa Esporte. Um admite que deveria ter sido expulso, o outro quer mais atenção dos árbitros e o Cuca defende a classe e pede profissionalização. Ei, Nadine, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. É muito bom ver uma entrevista como essa, onde o jogador ele assume que realmente ele comete a falta, deveria ter recebido o segundo cartão amarelo, foi um erro de arbitragem. A entrevista do Cuca também, falando que os treinadores não ajudam, que as equipes não ajudam, que é muito difícil apitar hoje, realmente é difícil, a pressão é grande, mas os erros que estão sendo cometidos pela arbitragem também precisa ser revisto, porque não pode continuar assim. É uma temporada, na minha opinião, terrível, um começo terrível da arbitragem nesse ano, porque estamos ainda no começo do campeonato e os erros acontecem em todas as rodadas. E para mim esse é um erro que não poderia acontecer. O árbitro não marcou, tem um assistente para auxiliar, tem um quarto árbitro para auxiliar, alguém tinha que falar que aquilo era falta e era lance para cartão amarelo, que seria o segundo a expulsão do Liam. O lance do primeiro cartão, o segundo, então você também confirma, né, Nadine, que deveria ter sido expulso? Sim, deveria ter sido expulso pelo segundo cartão amarelo. É claro que o jogador do Corinthians fez toda uma plástica ali, dizendo que foi atingido no rosto, o que não foi, mas impediu a progressão do jogador para continuar na jogada. Foi falta. Mas quando o Lianco fala, ele aumentou, né, valorizou demais o contato e isso pode ter influenciado na decisão do árbitro. Maravilhoso. Que maravilha. No seu tempo não tinha isso, não. Não, tinha, o meu nível cultural aumenta muito quando o Betinho vem aqui. Agora, quando eu Fael, misericórdia. Não, nós fomos no Fael, é terrível. louco. Mas, Betinho, veja bem. Você está preocupado com o reforço do Atlético? Não, não é isso a sua não. É porque ele intenção? falou uma coisa interessante, que o Ronaldo deu uma olhada pra mim e eu com aquela visão periférica que todo lateral esquerdo bom Claro. tem, né? Eu observei que ele me olhou aqui. Você pode procurar um parceiro que de vez em quando vem aqui no programa também a implantar. Sabe por quê? Porque volante mordedor chamou os caras de banguelo na história. Esses volantes banguelo meu que estão jogando aí, velho, pelo amor de Deus. Véio. Mas é uma necessidade para o Atlético impor respeito. Tem que ter competitividade. O meio de campo do Atlético está muito, assim, pandinha, né? Todo mundo acessa. É muito bom. Tá muito Pandinha. Tá acessando fácil a defesa do Atlético. Não pode, cara. Tá certo. Vai encarar um panda pra você ver se ele rebenta ou Você se sabe o que eu gosto do Betinho quando ele vem aqui? né? O Betinho, o cara mais, vamos dizer assim, mais consciente torcedor do Atlético. Ah, é? O Fael gosta de ver em fábulas, né? Porque o time dele já disputa a Champions League, né? Tá cool. Agora o Betinho não, um cara coerente, cara que fala a verdade.